pareceu mal aos olhos do Senhor. Repita comigo, essa coisa. Mais alto, diga, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, escolhe alguém perto de você e diga assim: tome cuidado para não fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os olhos? Senhor, fale conosco nessa manhã, nesse domingo, primeiro dia da semana. Venha nos dar entendimento, clareza, Senhor, para que possamos compreender esta palavra e sermos ministrados por ela. Tire os impedimentos, tire agora, Senhor, tudo aquilo que nos distraia, tudo aquilo que queira roubar a nossa atenção. Quem agora estiver assistindo em casa, Senhor, acompanhando esse culto, que essa pessoa também seja abençoada por Ti. Usa-me, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, graças a Deus. Interessante nós olharmos para esse texto e a gente olha para essa palavra que ela é muito conhecida e a gente pensa: o que esse texto está na Bíblia? Considerando que essa palavra ela está aqui, e essa palavra não está aqui para falar de Davi. Essa palavra está aqui para falar de Deus. Entendeu? Esse texto não está falando de Davi. Esse texto está falando de Deus. Mais alto, de Deus. De Deus. Então a gente lê, por exemplo, Jonas, que foi um texto que eu escrevi um livro. O livro de Jonas não fala de Jonas. O livro de Jonas fala de Deus. A Bíblia fala de Deus. Então a gente olha para esse texto já com a tendência de olhar para ele e enxergar apenas Davi na história, mas não é isso. E não é. Porque fala de Davi, fala do erro de Davi, mas fala de Deus. E como Deus lidou com Davi, já muda totalmente a compreensão da palavra. Por isso que olhar para um texto como esse e enxergar uma revelação de Deus é algo fantástico. Mas antes de eu falar dessa revelação acerca de Deus, eu vou falar do texto, para que você entenda a revelação do texto. Esse texto ele vem na sequência de um texto que mostra Davi agindo com bondade com um dos descendentes de Saul, neto de Saul, filho do seu irmão, amigo, irmão no sentido de amigo mesmo, chamado Jonathan. E o texto vai mostrar, se você ler o capítulo 9, por exemplo, o texto vai mostrar Davi tendo ação, agindo com bondade com esse descendente de Saul, que era alguém que queria matá-lo enquanto ele ainda era vivo. E ao mesmo tempo que ele age com bondade, você vira 1, 2 páginas, você vai encontrar Davi fazendo algo muito ruim. O fazer o bem e o fazer o mal é muito perto, irmãos. Na mesma proporção que a minha mão ela pode fazer o bem, pode abençoar alguém, pode levantar alguém, pode curar alguém, minha mão pode derrubar alguém. Da mesma forma que a minha língua, a tua língua pode abençoar alguém e pode amaldiçoar alguém. Da mesma forma que a nossa palavra pode levantar uma pessoa caída, ela pode derrubar alguém. E o mesmo Davi que fez o bem, capítulo 9,
capítulo 11 ele errou. O mesmo Davi que no capítulo 9 deu uma lição de bondade, capítulo 11 ele deu uma lição de contrário, maldade. Da mesma forma que a igreja ela pode fazer bem, ela pode fazer mal. Pode, claro. Se nós não entendermos o propósito de nós estarmos aqui, nós podemos tomar várias atitudes equivocadas. Bom, para que nós possamos entender o texto, o capítulo 9 fala dessa bondade, o capítulo 10 mostra Davi derrotando vários inimigos, Deus dando vitória para ele. Capítulo 11 vai mostrar mais uma guerra. Mas essa guerra que mostra no capítulo de número 11, o texto vai dizer, eu não li todo o capítulo porque ficaria difícil por causa do tempo, mas o capítulo 11, versículo 1 diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Nós não sabemos por que ele ficou em Jerusalém. Fato é que Davi, ao invés de ir para a guerra junto com o exército, como ele sempre fazia, aqui ele fez diferente. Ó, vocês vão, eu fico aqui. E o problema não começou aqui. Davi não precisava ir para aquela guerra. De fato, ele tinha um homem de confiança chamado Joabe. Ele não precisava estar lá. O problema acontece, vai acontecer na sequência do texto. Davi estava no seu palácio e ele viu uma mulher. E o texto, quando fala sobre ela, vai falar que era uma mulher, versículo de número 2, muito formosa à vista. Era uma mulher bonita. E Davi olhou para ela e desejou aquela mulher. Aqui foi o problema. Porque Davi desejou algo que Deus não tinha desejado para ele. Quem entendeu, diga amém. Os problemas acontecem quando a gente começa a desejar aquilo que Deus não desejou para nós. O problema começa a acontecer, queridos, quando a gente olha para algo pela aparência e nós não entendemos se Deus está ou não está nisso. E aqui eu estou dizendo em tudo na vida. Olhar para a aparência é nós olharmos também pela conveniência, praticidade. Mudanças na vida, quando a gente toma uma decisão para mudar algo na vida, pela aparência, porque vai ser mais fácil, mais perto, mais prático, não é o caminho para nós tomarmos as decisões. A decisão nossa não pode ser pela praticidade. A decisão nossa, eu vou ficar nessa igreja aqui. Mas por que você vai ficar nessa igreja? Eu vou congregar aqui porque é mais perto. Não é isso. Talvez seja melhor, mais prático, mais econômico até. Mas será que é de Deus? Uma mudança de emprego. Eu vou mudar de emprego, por exemplo. Estou dando um outro exemplo mais simples também. Vou mudar de emprego. Mas quem que te abriu essa porta que você está hoje? Essa porta quem me abriu foi Deus. Mas eu vou mudar, pastor. Por quê? Porque lá eu vou ganhar mais. Será que Deus vai me abençoar se eu for para lá? Será que tem Deus nisso, nessa decisão? Você sabe que aquilo que eu estou pregando agora para vocês, esses dois exemplos que eu usei, existem pastores que discordam totalmente de mim. Totalmente. Existem pastores que acreditam que não faz diferença. Se eu estiver aqui ou se eu estiver ali, não vai fazer diferença. Mas eu particularmente acredito que as nossas decisões, todas, devem ser pautadas por uma direção de Deus. Porque eu acredito que cada decisão que nós tomamos, nós mudamos totalmente o curso da nossa vida.
um sim que nós damos ou um não que nós damos, mudamos totalmente a nossa vida. Existem decisões que mudam totalmente o caminho da nossa vida. Um sim ou um não, um aceitar ou um negar, vai mudar totalmente a tua vida. O problema de Davi é que Davi olhou para aquela mulher. Mas qual que é o problema? Ele era homem, não tinha problema nenhum. Ele era casado, mas naquela época era normal o homem ser casado com outras mulheres também. Era uma sociedade que entendia a poligamia. O problema é que aquilo não era de Deus. O problema é que ela era uma mulher que já tinha um marido, que inclusive era um dos soldados de Davi. O problema é que Davi olhou apenas para o fora, para o externo, olhou apenas para o seu desejo, olhou apenas para aquilo que ele queria. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas elas estão em busca apenas daquilo que elas querem para si, e pouco se importando se Deus está nisso. Eu vou tomar tal decisão, mas por quê? Porque eu quero, porque eu sou autônomo, porque eu sou independente, porque a vida é minha, porque eu não devo satisfação para ninguém. Tudo bem, pouco importa a opinião dele ou dela, tá bom, não tem problema. Mas se existe a direção de Deus ou não, aí já vai ter problema sim. Porque cada decisão que nós tomamos fora da direção de Deus pode até parecer que vai chegar mais rápido, mas vai ser atraso para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Pode até parecer que vai lucrar mais, mas será um atraso para a tua vida. Pode até parecer que vai chegar mais rápido, mas vai ser um atraso para a tua vida. Tome decisões na direção de Deus. Tome decisões pautado na vontade do Senhor. E cada passo que você der, pode ser um passo por dia, serão passos que estarão te levando, te conduzindo até a promessa de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Me ajuda aqui, Fê, por favor. Quem está entendendo? Diga amém. Então cada passo que nós tomamos, cada decisão que nós tomamos, maravilha, obrigado. Cada decisão que nós tomamos, elas devem ser pautadas segundo a direção de Deus. Davi, ele começa a se perder quando ele desejou algo que Deus não tinha desejado para ele. Aqui nós podemos pensar o seguinte: será que Deus fez planos para as nossas vidas? Será que Deus projetou algo para nós? Quem acredita nisso? Diga amém. Amém. Tem pastor que não prega isso. Tem pastor que diz que Deus abençoa os nossos planos. Eu faço um plano e Deus abençoa. Outros acreditam que o plano abençoado é o plano que Deus projetou para mim. São duas hipóteses bem diferentes. Parecem parecidas, mas só parecem. Será que Deus projetou isso para mim? Acreditar que Deus abençoou o meu plano, isso é bom. Isso é bom, pensar nessa possibilidade. Mas acreditar que Deus fez um plano para a minha vida, para a vida dele, para a vida de cada um aqui, e que a minha tentativa é andar de acordo com esse plano, também faz muito sentido. Que é o que eu estou falando nessa manhã. Faz muito sentido. Porque nós temos exemplos na Bíblia, e me veio um aqui muito fácil, muito rápido, que foi Paulo escrevendo uma carta aos romanos, dizendo: olha, eu quero ir até vocês aí, eu quero chegar aí. E Paulo não foi até lá na ocasião que ele gostaria de ir. Ele tinha um plano, mas não era o plano de Deus. Eu nesse ano aqui, irmãos, eu fiz vários planos.
Inclusive, uma viagem marcada agora no mês de outubro, dia 10 de outubro, a viagem marcada, pronta já. E foi o meu plano, vamos colocar assim. Ela não vai acontecer, não vai. Não tem como chegar lá, está tudo fechado. Está remarcada para o ano que vem. Deus sabe todas as coisas. Amém, queridos? Então, às vezes, nós fazemos planos, mas Deus está nisso. Davi, Deus está nessa tua decisão? Deus não estava. E Ele fez. E Ele fez. E como que Deus lida quando nós saímos do plano dEle? Como que Deus lida conosco quando nós saímos da direção dEle? Se a gente for usar esse texto como uma base para essa minha fala, sabe como que Deus age quando a gente sai da direção dEle? Deus permite você ir e fazer o que está no teu coração, mesmo sem ser a vontade dEle. Amém, queridos? Filho pródigo, lembra? Pai, eu quero ir embora, me dá a minha parte. Não estava no coração do pai, mas o pai fez assim: está aqui, filho, tua parte é essa. Não era o desejo dele, mas o pai fez o quê? Está aqui. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, nos próximos dias, nós teremos que tomar várias decisões, e algumas delas estarão apenas no nosso coração e não no coração de Deus. E quando Davi toma a decisão, sabe o que aconteceu? A palavra que eu quero resumir: aconteceu a consequência de sair da direção de Deus. E qual foi a consequência? O texto vai dizer que o filho que ele teve com a mulher morreu, que o marido dela morreu. Ele praticamente matou o marido dela, fez de tudo para que ele morresse. Foi que nesse caso aí, né, da deputada Flor de Lis. Ela não matou, mas ela preparou tudo. Davi não matou, mas ele preparou tudo. Quem entendeu? Diga amém. Ele era responsável por aquilo. Ele era responsável sobre isso. Então Deus permite, Deus não impede, Deus deixa, mas as consequências, elas são inevitáveis.